Olá, boa noite a todos vocês. Tô deixando o link aqui para a gente fazer a nossa live de hoje de Gênesis, capítulo 21. Fazer uma oração. Senhor, Pai nosso, que estamos unidos aqui nesse momento para ouvir a Tua palavra, ser edificado, ser tocado pela revelação que ela nos dá. Eu peço para que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor me use como um canal, que nos use como um canal, nos ensinando sempre tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, como herança na palavra de Deus. Obrigada por hoje, obrigada por mais uma leitura e que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, mostrar a nós a forma certa de estar sempre próximo ao teu propósito, sempre próximo a ti, Senhor, em todos os momentos. Proteger-nos das distrações, de todos os males. E em nome de Jesus, nós entregamos essa live a ti, Senhor, consagrando a ti. Amém. Bom, vamos lá, começar o capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Lembra que eles estavam juntos aos três, né, os anjos, e eles disseram que em um ano, nessa mesma época, em um ano, Sara, ela teria um filho de Abraão, né? E Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou. Lembra que eu falei que existe um estudo hoje que mostra, né, que a vitamina K, que ela é a vitamina principal, ela é a vitamina que ajuda a coagular, né, o sangue. Ela só começa, como é que fala? Não sei a palavra específica para isso, mas ela só começa a funcionar, digamos assim, depois dos 8 dias, né? Por 7 dias de nascimento. Então, se, né, é capaz da pessoa circuncidar a criança, o bebê, e em 7 dias ou menos, né? E ela não ter desenvolvido a vitamina K ainda e ela acabar morrendo de hemorragia, né? É possível. Então, 8 dias de vida é o que o Senhor determinou. Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Então, a circuncisão, ela é uma aliança com Deus para o povo, ok? Estava com ele, estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, que significa risada, né? Que foi quando Sara riu dentro da tenda, quando ela ouviu os anjos dizendo que ela estaria, aquelas três figuras, dizendo que ela ficaria grávida em um ano. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Acho linda essa coisa que ela fala aqui. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, o filho que Agar deu, a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo. Afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado no ombro dela, despediu-se com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Então, assim, eles já estão andando num deserto, estão andando lá, né, caminhando, 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 caminhando.
E aí vai ter um momento em que eles estão sem água, eles estão já fracos. Ela fala: "Eu não posso ver ele morrer", deixou ele num canto e foi para outro. Sentada ali perto, ela começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse: "O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele faria um grande povo." Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Eu acho isso aqui também lindo demais. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Lembrando que ele não é um bebê, é uma criança, né? Ele já tinha 13 anos quando Isaac nasceu, então ele já era um adolescente aqui. Devia ter por volta de uns 16 anos, algo assim. É, ele devia ter uns 16 anos nessa época. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então aí vem as misturas, né, do povo que a gente conhece hoje. Não existe um estudo especificamente que diz, né, que fala assim, olha, é com certeza que os árabes são como fala, são filhos, são especificamente os filhos a descendência, desculpa, a descendência de Ismael, ok? Mas o que existe, por exemplo, o Corão diz, né? O Alcorão diz que, português e inglês eu me confundo, desculpa. O Alcorão diz que, Mohammed diz, né? O profeta Mohammed diz que ele é a descendência de Ismael. Então ali você entende o povo árabe, eles se misturando, aí vem, né, o islamismo, aí vem, então entende-se que obviamente eles são descendência de Abraão, né? Mas o que foi prometido a Isaac, a Abraão foi o filho Isaac. O que foi prometido não foi o filho da carne, né? Que veio pelo prazer da carne que Sara pediu para Abraão ter o filho com Agar. E veio de Isaac, que é o filho da graça, é um filho que veio do milagre, que veio da fé. Então tem essa diferença, mas Deus não deixou ele, né, também não deixou ele solto por aí e abandonou a criança, porque também era filho de Abraão, descendente. Então ele falou: não se preocupa que eu vou dar a ele uma nação muito grande. Mas quando a gente viu lá atrás ali agora que Ismael estava rindo de Isaac, a gente já consegue ver a rincha, a gente já consegue ver que eram dois povos ali, né, como criança, dois povos que não se batiam, que tinha algum problema ali. A gente não vê Deus colocando na Bíblia, nessa parte, nenhuma como eu posso dizer, evidência de que Isaac e Ismael eram melhores amigos, se amavam, nada disso. O que Deus deixou destacado é que Ismael ria de Isaac. Então a gente via ali que existia né, algum atrito. E isso, obviamente, está estampado em todos os jornais até hoje. Isso aí é algo que existe desde o início dessas duas nações, né? Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu uma mulher da terra do Egito, coisa que os judeus não fazem, né? Ou a mulher ela se converte, ou o homem se converte, e eles podem casar, ou não tem essa mistura. E ali eles já tinham feito essa mistura do filho de Ismael, né, filho de Abraão, com os egípcios, né? Então eles se misturaram ali. Naquela ocasião, Abimeleque, que não é um nome, Abimeleque é um título, né? Meleque significa rei. Então, aqui era um rei, tinha um rei nessa época que ele foi lá. Então, naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te escolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. E respondeu Abraão: Eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque respondeu: Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso hoje.
Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão então separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? E ele respondeu: aceite essas 7 ovelhas de minhas mãos como um testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado com esse acordo em Berseba, Abimeleque ficou ao comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por um longo tempo. Então, finalizamos hoje aqui. Se você quiser fazer um dever de casa e colocar no Google, né, sobre esse especificamente, né, poço, dizem, a gente tem, obviamente, a gente sabe que são 7 poços, e aí, se você quiser dar um Google, saber onde onde eles acham, né, acharam esses poços, onde é que eles dizem que são esses poços, existe, e é muito bonito, é muito legal de ver. Quem já foi em Israel, obviamente, deve saber onde é, eu não sei, eu nunca fui, mas quando você dá um Google, estuda, assim, você vê exatamente, existe lugar, né, chamado Beceba e tudo mais. E é isso. E eu amo quando vem essas. Não são provas, né? Mas são algumas evidências assim que a gente fala, meu Deus, a gente vai se conectando com as coisas da Bíblia, tipo as colunas de sal que eu falei para vocês que tem ali perto da Mesopotâmia, se eu não me engano, que ficaria, né, próximo de onde era Sodoma e Gomorra. Eu acho magnífico, muito lindo. Mas enfim, é isso. Amanhã a gente volta com o capítulo 22, se Deus quiser, amém. E é isso, tá bom? Muito obrigada pela leitura de hoje. Amanhã a gente volta aqui e fiquem com Deus, todos vocês.